Então, irmãs, nós vamos dar início novamente à nossa classe. Nós vamos partir para a segunda parte da lição da semana passada, que a gente não terminou, mas nós vamos terminar hoje. Achados e perdidos, parte 2, né? Antes de sermos achados, nós tínhamos que entender que nós estávamos perdidos, né? E nós somos achados, encontrados pelo nosso Deus. Nós vimos alguns princípios importantes. Ninguém busca Deus, se não é Deus que busca a gente. Nós estávamos perdidos até agora. Mas é o Senhor que nos procura, né? É Ele que nos procura. E também a gente começou a estudar semana passada da intenção de Deus, né? Em nos encontrar, em nos buscar. E daí Jesus, ele, para ensinar os seus discípulos, ele traz 3 parábolas, né? Que é a parábola da ovelha perdida, certo? Que mostra a intenção de deixar 99 ovelhas e ir atrás de uma só que se perdeu, né? Então, mostrando a intencionalidade de Deus e a importância de nós entendermos que para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? Então, assim, se tivéssemos só nós aqui, só uma de nós aqui nessa terra, mesmo assim, ele teria vindo, cumprido o ministério, o propósito para o qual Deus chamou, não importasse se tinha uma pessoa só. Então, a gente pode, através dos princípios da palavra de Deus, entender o quanto Deus nos ama e quanto Ele se importa com a gente. Então, assim, quando a gente fala de Deus, a gente tem que lembrar sempre dessa intencionalidade. A palavra de Deus também fala sobre o amor de Deus. Ele fala assim, ninguém ama Deus. Se Deus não nos tivesse amado primeiro, né, e derramado o seu amor em nossos corações, nós não o amaríamos. Nós só temos condições de amar a Deus e nos amarmos uns aos outros por causa do amor de Deus, né? É o amor de Deus derramado em nossos corações que nos permite amar a Deus, certo? Cumprir o mandamento maior, que é amar a Deus, amar a nós mesmos como nós amamos os outros, ou amar os outros como amamos nós mesmos. Então aqui existe uma fórmula, né? A fórmula do amor é essa. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, para que tenhamos condições de amar o outro como nós amamos a nós mesmos. As nossas maiores dificuldades em relação ao amor geralmente é isso, porque a gente busca amor aonde? No outro, né? Mas Deus é amor, Deus é a fonte do amor, Deus é um manancial de amor que se derrama e se derrama. Quando nós, então, intencionalmente também nos colocamos debaixo do poder, da autoridade, do senhorio dele, então o Espírito Santo de Deus, ele nos cela e começa a derramar do amor de Deus, nos dando condições de amar a nós mesmos, para que a gente possa amar o outro. Nosso maior problema, os problemas que nós temos é porque nós sempre estamos buscando amor no outro, certo? E geralmente porque nós não nos amamos, ficamos esperando que as pessoas deem para nós valor, né? Um valor que muitas vezes as pessoas não vão ter, porque elas também não estão ligadas na fonte, né? Então nós só temos, porque das nossas maiores necessidades é nos sentir amados, aceitos, valorizados. Mas isso nós não encontramos nem nas riquezas e nem nada nesse mundo. Tudo isso nós encontramos em Deus. E é no nosso relacionamento de amor com Ele que essas coisas começam a penetrar na nossa vida, fazer parte da nossa vida, para que a gente se sinta amada, valorizada, pertencente, para que a gente se sinta salva e competente. É em Deus, não é em nós mesmas e não é no outro, mas é em Cristo. Quando a gente lê o livro de Efésios, porque a gente sabe que o nosso estudo, todo ele está baseado, né? Esse livro, Identidade. Depois eu queria que vocês dessem para a Fátima e para essa moça aqui, para a Márcia. Você ainda tem aí, Edileus, livro? Tem livro ainda? Ele é baseado, então, no livro de Efésios, e ele fala da nossa identidade. Então, para a gente entender isso, nós precisamos entender que nós faz parte da nossa
identidade, nós entendemos que nós já fomos o quê? Achados e encontrados. Então, a semana passada, nós estávamos falando a respeito disso, que nós estávamos o quê? Perdidos, certo? E nós estávamos lemos, nosso último texto foi 2 Coríntios 4:4, ok? Que nós falamos que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, qual é o problema de quem está perdido? O que a palavra de Deus diz sobre o perdido? Ele está preso aonde? Na incredulidade. O Deus desse século, que todo mundo sabe quem é, cega o entendimento e a compreensão do homem, certo? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho é quem? O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então, todos aqueles que estão presos na incredulidade, certo? Não experimentam a luz do Evangelho. Então, o que o Deus desse século faz? É manter a pessoa encarcerada onde? Na incredulidade. Então, isso é muito importante a gente entender. Por que fala assim, é crente? Não é crente por causa da roupa, não é crente por causa dos costumes. É crente porque nós saímos de uma condição de perdidos na incredulidade para nos tornarmos o quê? Crente. Crente é isso, irmãos. Crente não tem nada a ver com costume, com roupa, não. A fulana é crente. Por que ela é crente? Porque ela saiu da onde? Da incredulidade, certo? A palavra de Deus diz que Jesus nos transportou do reino das trevas, aonde mora a incredulidade, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós estávamos aqui perdidos na incredulidade. E Jesus vem, e Jesus é o quê? A luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina mentes e corações. Se Jesus não ilumina nossa mente, entendimento, nossa mente, nós vamos continuar perdidos. Tem pessoas que estão perdidas ainda. Por quê? Porque isso é uma condição espiritual. Mesmo que você ache que tenha se encontrado nessa terra, tudo bem. Mas a nossa condição espiritual, enquanto Jesus não entra e divide a nossa história, nós estamos perdidos. Certo? E nós precisamos, então, que Jesus nos transporte do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, qual é o maior problema nosso? Sempre é lutar contra a incredulidade. Então, Jesus fala assim, deixa de ser incrédulo, seja crente. Então, quando você falar crente, você tem que entender. Um dia você estava perdido no mar da incredulidade. Mas Jesus entrou e te tirou de lá. Por isso que hoje você é crente. Certo, irmãs? Então, nós vamos ler também João 3,18. Nós sabemos que as pessoas são condenadas quando existe um tribunal, né? E o juiz, então, condena um criminoso porque ele é culpado, né? Ele está numa situação de condenado. E a palavra de Deus fala a respeito disso, né? Porque quando nós estamos perdidos, certo? A nossa condição espiritual é perdidos, nós estamos o quê? Condenados. Por causa do quê? Da incredulidade. O que impede a gente de viver uma vida num plano mais alto, a vida que Deus projetou para nós, é a incredulidade. Irmãs, entendam isso. Por isso que a fé é muito importante. Por isso que Jesus falou também, será que nos últimos tempos encontrará fé na terra? Você pode ter certeza que o Deus desse século vai continuar tentando plantar a semente de incredulidade no seu coração, para impedir que a fé seja uma fé persistente
uma fé que persiste, uma fé que não desiste, não importa as circunstâncias. Por isso que fé não tem nada a ver com circunstância. Fé é fé nele, de que ele pode. Eu nada posso, mas ele pode. Então não é fé em mim, não é fé nos homens, mas é fé em Deus, né? Então para Jesus é muito importante essa questão da fé. Ele fala assim, olha, nem que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, se você tiver fé, você pode dizer para esse monte, sai daí e vai para lá, porque eu tenho que passar, né? Então, não importa que no reino de Deus, nada, irmãs, nada sai de lá, a não ser pela fé. Então, nós precisamos... O que está escrito, então, em João 3,18? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o que... Continua, desculpa, Cláudia. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então ele fala assim, olha só, o que faz a incredulidade? Me condena a um estado de condenação o quê? Eterna. Certo? Porque eu preciso crer em Jesus para sair desse estado de perdido, condenado, por causa da incredulidade. Certo? E a condenação, ela é eterna. Então, quando Jesus vem, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não é qualquer vida, não. Eu sou a vida eterna. Ele veio para nos tirar desse estado de perdição, de condenação por causa da incredulidade. E nos levar, então, para um outro plano espiritual. Não mais perdido, não mais condenado por causa da incredulidade, mas o quê? Achado. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Ok, irmãs? Não é nada, não existe ritual nenhum, não existe nada que tire você daquele estado de perdido, de condenado, a não ser você crer em Jesus. Nada. Você precisa crer em Jesus. A nossa maior luta espiritual na nossa jornada de fé na Terra é lutar contra a incredulidade. Certo, irmãs? Então, nós precisamos entender isso. Então, como um criminoso muitas vezes é considerado culpado diante de um juiz, nós somos condenados por causa da nossa incredulidade em Cristo. Então, não é por causa de outras coisas que a gente fala. Ele fala assim, porque não crê em Cristo. Não é porque não usa isso, não é porque não fala isso, não é porque faz isso, é porque não crê. Então, o maior problema do crente é o quê? É ser incrédulo. E eu falo para você. Quantos crentes incrédulos nós temos nessa terra? Irmãs, toda essa pandemia, tudo isso que nós vivemos, revelou muita coisa. Principalmente, os crentes que se diziam crentes são incrédulos. E hoje estão lutando para sair desse estágio. Quantos desistiram de orar? Quantos desistiram do casamento? Quantos desistiram da família? Quantos desistiram da comunhão com os irmãos? Quantos criaram problemas com família, brigaram com família, com pai, com mãe, com sogro, com cunhado? Quantas pessoas? Por quê? E crentes. Não falo daqueles que estão perdidos, porque estão lá, a palavra cego, sem entendimento. Mas o crente não pode ser incrédulo. Então, nós precisamos entender isso. Como um ateu, muitas vezes, como um ateu de coração duro que vive sem sentido nessa terra. Estão perdidos. Foram achados, estão perdidos, né? Sem esperança e muitas vezes sem Deus no mundo. Vamos ver Efésios 2:12, o que fala? Sobre a condição, então, espiritual de estar perdido. Efésios 2:12. Quem achar, pode ler. Efésios 2:12. Estáveis naquele tempo, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estrangeiro às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, qual que é a condição espiritual de estar perdido?
É estar sem Deus e sem o quê? Esperança. Não tem, aqui fala assim, exatamente isso. Lembre-se que naqueles dias, sempre lembrando, né? Que vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Por quê, irmãs? Porque toda bênção que a gente recebe nessa terra está baseada onde? Numa promessa. Como que você recebe essa promessa? Pela fé. Se você não crê no Filho de Deus, como que você vai receber? E a gente vê muito crente assim. Gente que não crê, que não acredita na palavra, que não abre a palavra, que não acredita na promessa e fica esperando. E eu falei, gente, a fé é a chave que abre a bênção da promessa. Então, nós precisamos entender, vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo, ok? Como uma pessoa acometida de uma doença mortal, estamos espiritualmente, o que é que acontece? A pessoa que está lá naquela condição de perdido, de incrédulo, sem entendimento, sem compreensão das coisas de Deus, sem esperança e sem Cristo e sem uma comunidade. O que que acontece? Vamos ver. 1 Coríntios 1:18. Nós estamos vendo a condição ainda, né, daquele que está perdido. 1 Coríntios 1:18. 1 Coríntios 1:18. Pode ler? Pode ler. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É isso? Exatamente. Então, olha só. Para aquele que está na condição de perdido, espiritualmente perdido, sem entendimento, vivendo na incredulidade, o que que acontece com ele que faz aqui? Quando ouvem a mensagem da cruz, o que que eles fazem? É loucura isso. Olha, isso que a Carmen está falando é loucura. Isso não pode acontecer. Por quê? Para aquele que está vivendo numa situação de incredulidade, a mensagem da cruz é loucura. É loucura essas mulheres levantar domingo, dia de folga, levantar 7 horas da manhã, né? Dar café para filho, ajudar marido, fazer não sei o quê, busca amiga, amiga vem, né? E chegar aqui 9 horas para estudar a palavra de Deus. Isso é loucura, né, irmãos? Tem muita coisa que as pessoas não entendem, certo? Mas, o que que fala a palavra de Deus? Nós, porém, que somos o quê? Salvos. Reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus, pois está escrito: a sabedoria dos sábios se desvanecerá, o entendimento dos que são instruídos será rejeitado. Então, aonde estão esses sábios e esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões desta era? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus. Através do quê? Da sabedoria humana. Então, ele se manifestou e salvou todos os quantos creram na sua mensagem. Esta mesma que muitos consideram o quê? Loucura. Olha, irmãs, que trajeto, que história, né? Então, todos aqueles que creram nele saíram do estado de doença, de perdição, porque a incredulidade é uma doença. Para o quê? Para viver, então, o quê? O poder do evangelho. Porque o evangelho, ele cura. O evangelho liberta, ele salva, ele restaura, ele redime, ele quebra e ele faz de novo. Esse é o poder do evangelho, que tem de nos tirar das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Mas mais do que isso, irmãs, nós precisamos entender, a nossa vida aqui é um sopro. A vida nem começou. Nós estamos aqui para decidir aonde nós vamos passar nossa eternidade. A vida é eterna, nós somos seres espirituais eternos.
Estamos aqui para decidir aonde vamos passar a nossa eternidade. Mas isso aqui é nada. A Bíblia diz que é um sopro, é um ventinho que passa. Você já pensou na eternidade? É a vida, quer dizer, você nunca vai morrer. Um ser eterno nunca morre, sabe que não existe. Penso mais na eternidade do que... Então, você tem que ter olhos na eternidade. A nossa perspectiva nesse mundo é pela eternidade, porque é o que nós vamos viver eternamente na presença de Deus ou eternamente afastados de Deus. Todo mundo sabe disso, certo? Ninguém gosta de falar de céu e inferno, mas céu é viver a eternidade toda na presença de Deus. Inferno é viver separado de Deus pela eternidade toda. Então, nós estamos aqui para decidir o que a gente vai fazer da nossa eternidade. Seres eternos nós somos. A morte aqui, quando ele fala morte, aqui é uma passagem para a eternidade. Agora, a escolha sempre será aqui. Depois que passou para lá, não tem escolha nenhuma. Entende, mas? Então, nós temos que entender. Então, nós estávamos perdidos. As pessoas têm de supor erroneamente que estão realmente bem, que Deus esquecerá de todos os pecados que cometeram ao longo de suas vidas. Mas o que você pensaria de um juiz que liberta o culpado ou condena o inocente? Injustiça total, porque é o que nós vemos hoje. Né? Nossas leis são injustas. Tem inocentes que se dizem inocentes e são inocentes que estão presos. E tem culpados que se dizem inocentes, mas são culpados que estão soltos. Esses dias eu estava vendo uns rapazes aí que foram presos só porque passaram na rua. O cara lá foi esse aí. Ouviu foi esse. Né? Gente inocente. Isso é injusto. Gente inocente. E não conseguem tirar, porque os advogados não conseguem tirar, o juiz não tira, porque é parecido, porque tem a voz parecida, porque estava passando na rua. Está lá preso. E os pais, as mães, todo mundo tentando tirar as pessoas. Gente, injustiça. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus tem feito por nós. Então, Provérbios 17:15, o que diz lá? Provérbios 17:15. O que diz a palavra de Deus? Provérbios 17:15. Diz assim: o Senhor odeia, olha só, irmão, o Senhor odeia quem dá razão ao perverso e condena o justo. Então Deus, ele não ama a injustiça, porque ele é um Deus justo, certo? Então nós precisamos saber, Deus não é um juiz injusto, embora ele tenha nos criado com grande valor. Nós precisamos entender que são os nossos pecados que fazem o quê? A separação entre nós e Deus, as suas promessas e também a sua aliança. Então, são os nossos pecados que nos desqualificam de sermos bem-vindos em sua santa presença. Então, Cristo, por causa de Cristo, né? Hoje nós podemos estar na presença de Deus, porque a palavra de Deus que ele levou sobre si os nossos pecados, certo? Nós estávamos condenados, mas Cristo passou, né, pela cruz para nos dar a oportunidade de nós encontrarmos, então, os céus, né? Cada um de nós. Então, quando a gente lembra, é tão importante a gente lembrar isso, irmãos, porque o nosso maior problema se chama orgulho. Eu acho que o orgulho, ele alimenta a incredulidade no nosso coração. Porque a gente não reconhece-se perdido, condenado, até que o orgulho seja vencido dentro do nosso coração. Porque se você não se achar nessa condição, não tem por que você encontrar um Salvador. Certo? Então, o orgulho, com certeza, ele alimenta a incredulidade no nosso coração. Então, olha só a importância da gente entender que para nós estarmos na presença de Deus, isso exige santidade, exige pureza. E santidade e pureza significa separado do pecado. A gente consegue fazer isso? Não. Se Cristo não entra na nossa vida, se o Espírito que é santo não faz a sua obra de santificação na nossa vida, a gente não consegue.
Tem nada a ver com a gente. Toda a obra é de Deus. A gente só precisa o quê? Crer. Porque tudo já foi feito, né? Então, nós precisamos crer. Então, quando a gente fala de graça, é entender que quando Jesus morreu na cruz, ele dispensou a sua graça, favor imerecido. Morri por você, não porque você merecesse. Certo? Favor imerecido. Eu estou prestando um favor a você. Você não merece, você não tem condições de por si mesmo se livrar dos seus pecados. Mas o meu filho, ele vai te livrar, porque ele já está levando aí na cruz sobre si todos os seus pecados. Favor imerecido. Sabe por quê? Por causa da minha misericórdia. Qual é a misericórdia de Deus? Sabe por que Jesus está fazendo isso? Para que você não receba o castigo que você merece, ele está levando sobre ele. Misericórdia é não receber o castigo que a gente merece. Por quê? Porque tem alguém que se pôs no meu lugar. E então está levando o castigo que eu merecia, ele levou sobre si. Então, quando você abre a boca e faz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, é exatamente isso, Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Eu sei que eu mereço o castigo, mas o Senhor se pôs na minha frente para me dar a oportunidade de o Espírito Santo de Deus me transformar na mesma imagem que você é, para que a gente possa viver a nossa vida, então, em Deus. Então, todos os 3 itens que nós vimos semana passada, né, que nós falamos sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo, né, que ele mesmo se perdeu. Vou embora, né? Então, todos esses 3 itens se tornam um desperdício. Então, vamos ver. A ovelha perdida, ela não poderia mais fornecer lã para aquecer o pastor ou para seus negócios. Ela não mais forneceria para a sua família. A moeda perdida não poderia ser usada para investimentos. Lembra que eu falei, gente? Dracma não é qualquer coisa, não. Era todo investimento que aquela mulher tinha, né? E que ela colocou. Cada moeda daquela valia um ano de trabalho, né? O salário de um ano de trabalho. Então, vamos considerar o salário mínimo está 1.200 hoje, né? Vezes 12 dá quanto? 12 vezes 12. Nossa, quase 14 mil. 14 mil. Hã? Então, ó, ela tinha 10 dracmas. Certo, gente? 10 dracmas. Então, cada dracma valia um ano de trabalho. 12 mil reais. Cada uma. Cada dracma. Eram 10. Aí vocês contam quanto que vale 10 dracmas, 10 vezes 12. 120 mil reais por aí. Dá para comprar quase um apartamento, uma casa. Tá. Você acha que valia a pena ela tirar todos os móveis para fora, varrer tudo para achar uma dracma? Você vai fazer. Que mulher é essa, gente? Eu vou tirar esse sofá do lugar, tirar esse armário, esse guarda-roupa, vou tirar tudo daqui por causa de uma moedinha? Eu tiro por R$1. Hoje a gente tira. Gente, do jeito que a coisa tá, a gente tira. Mas você tá entendendo por que a mulher tirou tudo do lugar? Porque isso não era qualquer coisa. Valia 12 mil reais essa dracma. Certo? Eram os investimentos dela, eram as economias dela. Ela poderia ajudar outras pessoas ou até fazer as compras. Geralmente quem usava as dracmas eram as noivas, né? Então elas guardavam quando a completasse. Então elas usariam isso pro casamento, para as coisas que iriam acontecer. Então elas procuravam, né? Essas dracmas. E o que fala sobre o filho perdido? Quando ele saiu de casa, não, Senhor, não, pai, eu quero minha herança, né? Quero meu dinheirinho, porque eu quero viver, né? Deixa o meu irmão aí trabalhando, porque eu quero viver, que é o que os adolescentes fazem hoje, né, gente? Eles chegam aí e dizem, eu quero viver. Né? Me dá minha herança, porque eu quero é viver. Então, ele estava falando, o filho perdido, quando saiu, levou consigo o quê? A alegria do coração do pai. Olha só, quando nós, né, permanecemos nessa condição de perdidos, condenados, nós trazemos o quê? Tristeza para o coração do pai.
Porque antes da fundação do mundo, na mente de Deus, Deus já tinha enviado, Deus já tinha providenciado Jesus. Então não pense, Deus fala assim, ó, Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque ele deu seu único filho. Seu filho primogênito. Seu filho unigênito. Entende? Então Deus jamais terá prazer na morte de alguém. Nós somos mal. Porque até isso às vezes a gente tem. Fica esperando. Mas Deus não tem prazer, fala assim a palavra. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque ele já fez. Ele já deu o seu filho. E eu sempre falo isso, irmãos. Mesmo que você decida viver a sua eternidade longe de Deus, Deus amou você. Mesmo que você decida passar a sua eternidade longe da presença de Deus, Deus amou você. Todos aqueles que não escolheram o Filho de Deus, não creram no Filho de Deus e que morreram, partiram para a eternidade sem Cristo, foram amados e continuam sendo amados, porque o amor de Deus não se retira. Quando fala ele amou no passado, ele amou no presente e amou no futuro. Deus amou. Deus não retira o seu amor. Deus não deixa de amar. Porque o seu filho foi a própria expressão de amor de Deus. Ele não pode retirar o filho da cruz. Por causa dos meus pecados, das minhas mazelas. Ele amou. Mesmo que eu decida viver a minha eternidade sem Deus. Entende? Então nós precisamos entender isso. O filho perdido levou consigo a alegria do coração do pai. O que mais? A honra e o nome da sua família. Levou a esperança de gerações futuras. O potencial que seu pai pensara tornar possível para o futuro do seu filho. Então não foi só assim que ele foi lá, não. E Deus começou a trabalhar. O dia que o filho caiu em si, que estava lá comendo, né, as comidinhas dos porcos, ele caiu em si. O que ele lembrou? Lembrou da casa do pai, né? Lembrou da tristeza, porque só assim mesmo. Por que Deus trabalha? Deus trabalha com o homem no fracasso, porque ele precisa cair em si. Quando ele cai em si, ele entende, olha, entristeci o coração do meu pai. Deixei, né, desonrei o nome da minha família. Hoje as pessoas não pensam mais isso, né? Mas desonrei minha família, né? A esperança que meu pai tinha de ter, né, uma geração, né, o potencial que eu poderia ter me tornado nas mãos do meu pai. Ele caiu em si, teve oportunidade, teve tempo, assim como a gente tem. Então, todos os dias, essa porta está aberta da eternidade. Certo? Se eu me sinto perdido, se eu estou comendo as bolotas dos porcos, comendo migalha, o resto que esse mundo oferece, eu tenho uma porta aberta chamada Jesus, que pode me tirar daqui e me encontrar. O que seu pai fez? O que esse pai fez quando o filho voltou? Lhe deu o quê? A capa, que significava o quê? Autoridade. Não foi isso? Quando ele saiu, ele perdeu a autoridade de filho, ele perdeu a herança, perdeu tudo. Então, a primeira coisa que o pai dá é o quê? A capa. O que mais que ele deu? Um anel. Esse anel era um anel que representa... Lembra que tinha aqueles brasões de família? Hoje em dia a gente não usa mais isso, mas havia os brasões de família nos anéis. Então assim, olha, você fez o quê? Você desonrou o nome da família, mas eu estou te devolvendo o quê? Você perdeu aqui, ó. Perdeu a honra. Mas aqui eu vou te trazer de volta o quê? A honra que você perdeu. E o que mais que ele deu para ele? As sandálias. Certo? E as sandálias significava o quê? Estou devolvendo a sua parte da herança. Por quê? Vocês lembram de Boaz? De Ruth? Quando Boaz foi lá discutir com o primo lá a respeito, quem que vai ficar aqui com a Ruth, certo? Por que o primo não quis? Porque ele teria que dividir a herança dele. Falou, não, vou casar, vou ter que dividir a herança com ela, não pode ficar com ela. A lei do levirato, né? Então ele pega, o que eles trocam? As sandálias. Por quê? Não, você pode repartir a sua herança com ela, que a minha eu não quero. E aí eles trocam o sapato. Então, quando o filho recebe o sapato, sei lá, qualquer o calçado lá, ele estava recebendo, não era um calçado.
causa que ele estava de pé no chão, com os pés. Não, ele estava recebendo o quê? O direito de herança. Entende, irmãs? É esse que nosso Pai faz. O que ele quer dar para você? Um nome que tenha autoridade na terra, certo? Ele quer te dar um nome que honre a família que Deus colocou você. E ele quer devolver a herança. Porque a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros com Cristo Jesus. Toda a herança que Jesus resgatou é nossa. Entende? Então, essa questão é muito importante. Todos os 3 proprietários queriam muito encontrar o que haviam perdido e foram procurar. Agora, o pai é o mais lindo, né? Porque não foi... O filho entendeu, ele compreendeu, mas o pai estava à porta. Antes de mandar o filho tomar banho e tirar o cheiro dos porcos, ele fez o quê? Não importa a sua condição. Não importa quanto você já pecou, aonde que você andou. Não importa o que você fez. Antes de você entrar tomar banho, você vai receber sua capa, seu anel e suas sandálias. Você vai receber um novo nome. Você vai receber novamente a honra dessa família e vai receber a mesma herança. Por que que o filho, o irmão do pródigo ficou coisa lá? Que não queria repartir herança. Ah, não, eu tô aqui a vida toda com o senhor, esse aí vai, desperdiça tudo e ainda vem, ainda vou ter que repartir minha herança com ele. Entende? Então, nós precisamos entender, essa é a grande mensagem, né? De um pai que ele fez, antes de você ser todo limpo dos seus pecados, das coisas que você tem feito, porque pecado é desonrar a Deus, é ofender a Deus, é ofender a santidade de Deus, é honrar coisas que Deus não honra, né? Então, antes disso, eu vou te devolver aquilo que você precisa. Depois você vai tomar banho, troca a roupa. Quando você for para a festa, para celebrar, você já vai estar com a sua capa de filho, seu anel de filho e suas sandálias de filho. Entende, irmãos? Então, tem pessoas que falam assim, primeiro eu tenho que me limpar, eu tenho que abrir mão. Não, você não tem que fazer isso, porque esse não é o padrão de Deus. Você pode chegar como você está. E é Ele que vai fazer. É Ele que vai devolver. É Ele que vai trabalhar na nossa vida. Então, todos os proprietários aqui tinham muito a encontrar o que haviam perdido e foram procurar. Assim como o seu dono também quer você de volta, tanto que está procurando apaixonadamente. Nós precisamos entender, todos nós fomos criados por Deus. Ele é o nosso dono. Mas um dia a gente saiu das mãos de Deus e nos entregamos para o outro dono. Porque a palavra de Deus fala isso. Entende? Por isso que fala o Deus desse século. Então, mas Deus, Ele nos criou e Ele nos quer de volta. E Cristo é a porta, o caminho, a entrada para onde nós podemos, então, voltar para o nosso Deus. E esta é a grande mensagem a ser aprendida com essas parábolas de 3 atos de Lucas, capítulo 15. Primeiro, ele vai atrás da perdida até o quê? Encontrá-la. Então, assim, Deus vai atrás da gente, até encontrar a gente. Não importa o buraco, o penhasco, aonde que você vai se esconder. Ele vai encontrar você. Certo? Ele busca como? De que forma? Diligentemente, vai tirando tudo do caminho. Vai tirando tudo do caminho até encontrar você lá, aquela moedinha lá, aquela dracma lá, de grande valor. Ele não desiste. Deus não desiste, irmãos, isso é a coisa mais linda. A gente canta, mas saber que você tem um Deus indesistível é demais, né, irmãs? É isso que essas 3 palavras. Deus é um Deus indesistível, Deus não desiste da gente. Não importa se você está cheio de lama, se você... Não importa, Deus é um Deus indesistível. Essas 3 parábolas, elas mostram esse Deus que ama a gente, que não desiste de nós. Ele fala, tinha-se perdido e foi achado. Então, nós estávamos nessa condição. E hoje nós fomos achados. Certo? Mas nunca esqueça, você já recebeu a autoridade de filho. Já recebeu um anel de honrar essa família chamada cristã. Mas você também recebeu
os seus sapatos novos, quer dizer, a mesma herança, a herança que está disponível em Cristo Jesus para nós. E o livro de Efésios, ele fala isso, no primeiro capítulo ele já fala, para que nós possamos compreender a herança dos santos. Se você não está experimentando a herança dos santos, não é porque o Pai não tenha procurado, não esteja disponível e disposto e ter a intenção no coração de devolver aquilo. Não. Tudo depende do quê? De nós. De algo chamado o quê? Fé. Perdidos e achados. Daí, quando tudo isso foi achado, termina sempre a parábola com uma expressão. Então, a alegria na presença dos anjos. Então, a festa onde? Quando um perdido é achado. A festa, isso que a gente falou, gente, se converteu. A festa no céu. Porque está escrito, é o padrão dos céus. Toda vez que alguém estava perdido e foi encontrado, a festa no céu. Pode ser que ninguém faça festa para você o dia que você se converter. Mas você pensa os céus em festa? Milhares e milhares e milhares de anjos, arcanjos e todos os santos que já estão lá na presença de Deus festejando o dia que você se converte, que você sai daquele estado. Que está falando a alegria na presença dos anjos. Sempre que um perdido é achado, falado sobre a ovelha, sobre a outra. Deus quer que todos os homens, todos eles falam sobre isso. Deus quer que todos os homens se saibam e venham o conhecimento da verdade. E Deus quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. Esses são, então, as coisas importantes. Fala da alegria da salvação. Muitos crentes já perderam a alegria de salvação, né, gente? Por isso que Davi ora lá no Salmo 51, Senhor, devolve-me a alegria da salvação, porque às vezes a gente peca, a gente erra o alvo e a gente vai perdendo a alegria da salvação. E Davi fala, Senhor, devolve-me a alegria da salvação, porque ele passou por um processo de pecado, de cura, de restauração, mas a oração dele era, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Tem muito crente andando cabisbaixo, triste, rancoroso, amargurado. Por quê? Estão perdendo a alegria da salvação. Porque a amargura, a falta de perdão, todas essas coisas tiram o brilho, a alegria da nossa salvação. Né? Então, a história que Jesus conta sobre a moeda perdida, sobre a ovelha perdida, sobre o ovelha perdida, é a história de quem? Foi escrita? A minha, a sua. Eu estava perdida. E o dia que eu me reconheci perdida, que eu precisava, eu encontrei o meu Salvador. E hoje eu vivo para Ele. Não é só meu Senhor, mas Ele também. Ele não é só o meu Salvador. Ele não só me livrou do inferno, mas Ele também é o meu Senhor. Hoje eu vivo para servir Ele. Senhor, é isso. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus, para servir Ele. Nós fomos achados para isso. Primeiro, livrados da dor eterna, da condenação eterna. Para viver o quê? Para viver para Deus. Então, olha só. Mas também é a história de quem? É a história dele também, de Jesus. Jesus é o nosso grande pastor que veio atrás de nós, as ovelhas perdidas, para nos salvar de perecer depois que fugimos dele. Certo? Então, ele não desiste. Jamais. Deus é o dono também do precioso investimento da nossa vida. Irmãos, olha, pensa bem. Ele é nosso dono. Então, para ele, nós somos o grande investimento dele. Ele investiu a vida dele. Ele investiu o sangue dele. Para que a gente viva assim? Irmãs, nós somos o grande investimento de Deus. Ele está investindo em nós. Ele está investindo no nosso progresso espiritual. Ele está investindo na nossa saúde emocional. Ele está investindo na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Ele está investindo. Se você não abriu os olhos para isso, não abriu seus ouvidos, não teve entendimento para isso, irmãs, eu só falo, só tem duas coisas que seguem a gente para a gente entender isso. Nós somos o maior investimento de Deus, o maior investimento de Cristo. Ele investiu na minha vida. Gente, na minha vida, investiu na sua vida. Ele tem investido, você é o maior investimento dele. E ele quer ver você, entende? Como sendo o maior tesouro, a maior riqueza dessa terra. Brilhando a face de Jesus. Nós somos o maior investimento dele. Aonde ele aplicou tudo o que ele tinha.
e Ele quer nos ver resplandecentes como Jesus. Entende? Então, Ele é o nosso dono, né? Ele é o precioso, nos torna precioso. O maior investimento da vida dele somos nós. Deus é também o Pai amoroso que sabe exatamente como nós estamos desperdiçando como o filho pródigo, desperdiçando as bênçãos que Ele nos deu e Ele nos confiou. Porque quando a gente está perdido, a gente está o quê? Desperdiçando, igual o filho pródigo lá. Desperdiçando o quê? Com coisas ilícitas, sexo fora do casamento. Né? O que aquele filho foi fazer? Foi né, gente? Como é que a gente chama? Que eu até perco essas linguagens. Foi para onde? Foi para farra, foi para vagabundagem, não queria trabalhar, né? Foi arrumar mulher, foi enganar os outros, porque ele tentou, né, fazer os investimentos dele com o dinheirinho dele, foi enganado, né? Nunca conseguiu nada, foi para onde? No chiqueiro dos porcos. Desperdiçou toda a herança que o pai deu. E quantos, Senhor? Quantos estão desperdiçando? Não recebendo aquilo que Deus tem para eles. E assim, Ele nos vê, né, hoje em nossas necessidades. Ele corre em nossas direções para nos abraçar, para nos receber, para nos levar para casa, né? E Ele nos recebe de braços abertos se viermos até Ele. É tão interessante falar, né, que o pai está lá na frente do portão e de repente ele fala, gente, quem é aquele lá? O Berto, que cheiro é esse? Imagina, gente. Cheiro de porco. Né? O cheiro mais ruim que tem, né, gente? Meu Deus. Gente, imagina, o cara comia bolota de porco. Morava, dormia com os porcos. Você acha que aquele pai deixou de abrir os braços para receber aqui? Não, vai tomar banho que depois eu te abraço? Igual a gente faz? Gente, um pai amoroso que ama de verdade, abraça. Ele abriu os braços, filho, vem cá. Mesmo assim, com esse cheirinho de porco, com toda essa, sei lá, e cheiro de pecado e coisas assim, eu amo você. E Deus, então, por quê? Porque esse pai representa Deus, como Deus faz com a gente, quando a gente estava perdido e nós somos, então, encontrados. Então, essa é a melhor coisa da gente entender, Ele nos abrir os braços, Ele nos tira da morte para a vida. Estávamos perdidos, estamos achados. Condenados, mas agora estamos o quê? Perdoados. De inúteis, somos agora inestimáveis. Gente, pensa nisso. Pensa nessa identidade. Inestimáveis, de um valor inestimável. Deus não me troca por nada dessa terra. Ele deu o seu Filho Jesus para nos tornar o quê? De inestimável valor. E essa é a melhor notícia de todos. Certo, irmãos? Nós precisamos entender e compreender isso. A incredulidade nos tira o entendimento do valor que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus diz, uma escolha de mudança de caminho e de identidade se põe à sua frente hoje. Hoje, agora. E a palavra de Deus diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Condição de perdido. Porque eu preciso me entender como perdido, fora de Deus. Então ele fala, arrependa-se do seu pecado, admita e realmente deseje se afastar do pecado. Porque aquele que precisa, eu preciso dizer não ao pecado. Certo? Creia em Cristo, em sua morte por você, e que o Pai o aceita como pagamento integral sobre o que você lhe deve. Porque a nossa dívida com Deus, você pode passar essa terra toda. Tem crente que acha que ele faz as coisas para Deus porque ele tem que pagar alguma coisa. Você vai passar a eternidade toda, nunca vai pagar o que ele fez por você. Então, assim, gente, eu faço por gratidão. Eu já fui daquela que fazia falando assim, Senhor, eu tenho que pagar tudo, Senhor. Não. Hoje, eu trabalho para Deus por gratidão, porque eu sei que eu posso passar a eternidade toda, eu vou estar servindo a Deus e nunca vou pagar nada que ele fez por mim. Certo? Então, nós precisamos crer em sua morte por nós, que o Pai nos aceita como pagamento integral sobre o que você lhe deve. Entende, irmãs? A única coisa que Deus aceita é você.
Tanto é que Paulo fala assim, quando é que Jesus vai receber a recompensa por aquilo que ele fez na cruz? Muitos de nós desdenham, não valorizam aquilo que ele fez na cruz. Porque ele só recebe a recompensa com a minha renúncia, com a minha entrega. Entende? Se eu não renunciar à minha vida, se eu não me entregar verdadeiramente, ele não recebe a recompensa. Então, quando eu peço perdão, quando eu me arrependo, quando eu me entrego, quando eu renuncio, ele está recebendo a recompensa. Entende, irmãos? Paulo pergunta, quando é que ele vai receber a recompensa pelo que ele fez por você? Quando você renunciar ao pecado, quando você entregar-se verdadeiramente a ele. Aí sim, ele vai estar recebendo a recompensa. Então, muitas pessoas têm negado a eficácia da cruz na sua vida, porque não têm se arrependido dos seus pecados, não têm renunciado e não têm se entregado verdadeiramente a ele. Entende, irmãs? Cruz é lugar de cura, é de salvação, é de libertação, é de restauração, mas nós precisamos reconhecer o valor disso que Deus fez. Permita que hoje seja o dia da sua salvação. Permita que esse seja o momento de sua vida em que você diz a Deus que está perdido, que agora está pronta para ser encontrado. Entende? Então é isso. Um dia estávamos perdidos e hoje fomos achados. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por Deus nos ter tirado dessa condição. E se tem alguém aqui que gostaria de sair dessa condição, de espiritualmente estar perdido, vivendo sua própria vida, sem olhar para a perspectiva da eternidade. Se você quiser fazer depois dessa oração de entrega, de rendição, pode nos procurar. Ok? Então vamos orar, agradecendo. Vamos ficar em pé, irmãs. Vamos lembrar, irmãs, feche seus olhos e lembre, Senhor, que a gente não perca a perspectiva da cruz, do sangue, da vida, da doação, da humilhação, da vergonha, de tudo que ele passou para nos dar um valor inestimável. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui e eu sei que a cruz, ela é o símbolo eterno do teu amor por mim e pelo teu amor pelas minhas irmãs que aqui estão. Eu não quero negar a cruz. Eu não quero negar, Senhor, a eficácia da cruz, porque se hoje nós estamos aqui, foi porque ela tem valor. Porque ela é o símbolo da tua graça, do favor e luz. Porque ela é o símbolo da tua misericórdia, de não termos recebido o castigo que merecemos, Senhor. Mas nós estamos aqui diante do Senhor, rendemos, Senhor, o nosso espírito, Senhor. Rendemos, Senhor, a nossa alma e nosso corpo diante do Senhor em adoração e em gratidão. Eu sei que o valor que o Senhor deu para cada alma, para cada espírito eterno que está aqui nesta manhã, foi a vida preciosa do seu filho primogênito, seu filho unigênito, e que ele receba de mim e das minhas irmãs aqui presentes a devida honra, Senhor. Que nós possamos honrá-lo quando o pecado vem. Que nós possamos honrá-lo quando as aflições chegam. Que nós possamos honrá-lo quando as circunstâncias não são favoráveis a nós. Que nós continuemos honrando a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Abençoa, Senhor, as tuas servas que aqui estão. Que o Senhor possa conceder nessa semana, Senhor, a condição de terem os seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, e o Senhor dê entendimento ao coração dela, Senhor, a essa condição que o Senhor nos tirou da perdição, Senhor, para a vida eterna, a presença eterna do Senhor, em nome de Jesus.
Que teu Espírito Santo cele essa promessa, que ele trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, essa obra terrivelmente maravilhosa, Senhor. Que o Senhor nos alcance, Senhor, tirando toda raiz de incredulidade, porque nós cremos no Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Então, bom culto. Deus abençoe cada um de vocês.